Olá, meu amigo e minha amiga, telespectador assinante da TV Itapuã, Canal 10. Alô, você que nos ouve também pela Rádio Itapuã M. Estamos começando mais um programa falando em psiquiatria aqui pela Guerra Comunicações, com o nosso convidado de todas as semanas, médico psiquiatra, Dr. Ricardo Zimmer, o nosso convidado para abordar vários temas para você que não conhece ainda um pouco desta ciência que cuida da mente humana, que chama-se a psiquiatria. Esse projeto que nós estamos levando para você é conhecer um pouco mais, saber tirar as suas dúvidas e aprender, por que não, com esse que é um dos grandes profissionais da medicina e da psiquiatria local e regional. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Romeu. Hoje nós vamos conversar sobre dependência química. Infelizmente, uma situação que atinge milhares de pessoas em todo o mundo, e a psiquiatria também tem um trabalho fundamental para ajudar as pessoas que são portadoras desta dependência química com droga, com álcool, com cigarro, enfim. Isso também é um tema muito interessante que você vai conhecer, vai saber, vai acompanhar no programa Falando em Psiquiatria desta semana. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Expresso da Cidadania do Instituto Prosdóximo Guerra está levando gratuitamente a inclusão digital a adultos e crianças dos bairros de Pato Branco e, em breve, da região sudoeste do Paraná. Esse é apenas um dos projetos sociais desenvolvidos por quem acredita no futuro das pessoas. Instituto Prosdóximo Guerra, cuidando de nossa gente. Estamos de volta com o programa Falando em Psiquiatria, hoje com o tema dependência química. Doutor Ricardo Zimmer, por que as pessoas acabam tendo esse contato com a droga, com a bebida ou com o próprio cigarro, que acaba acompanhando pelo resto da vida muitas pessoas? O que a psiquiatria tem para dizer o porquê dessa fuga, que infelizmente acaba sendo uma fuga que chega a culminar com a morte dessas pessoas? Pois é, Romeu. Fica dependente quem pode, não quem quer. Vamos deixar claro que isso é uma doença. Essas pessoas, elas têm uma responsabilidade sobre a sua melhora, mas elas também são vítimas disso. E legal quando você fala de uma fuga. A dependência química é a ponta do iceberg que a gente enxerga. Mas tem todo um processo histórico, genético, social que culmina nesse hábito, né? E a gente tem hoje no Brasil duas grandes epidemias acontecendo. Uma que recebe um olhar mais assim, recriminatório, que é a dependência de crack. Que a gente tem nos nossos países vizinhos, todo um aparato para a produção da cocaína, né, que acaba sendo transformada em crack. Então isso vem para nós num preço muito baixo e com um poder viciante extremamente forte. Outro problema de saúde pública que nós temos é a dependência de álcool, muito pronunciada por três fatores. A propaganda, né? Essas belíssimas propagandas de cerveja que a gente vê destinada ao público adolescente, porque se treinar desde pequeno, vai ser um adulto bebum. Consumidor. Preço acessível, né, e fácil disponibilidade. Se encontra cerveja mais fácil do que leite, né? Então, isso tudo favorece a gente ter esses problemas de saúde pública atualmente. E dependência química sempre fez parte da humanidade. Desde todo o tempo da história humana, alguma substância aqui, outra acolá, fazia parte da nossa cultura de alguma maneira. Nós percebemos que os adolescentes começam a beber mais cedo. Isso é um problema que pode refletir pior ainda lá na frente? É um problema. O adolescente não consegue se controlar?
É um problema, Romeu, porque isso faz uma coisa que a gente chama tecnicamente de neuromodulação, ou seja, tu modula, tu organiza, você treina o cérebro dessa pessoa a ficar dependente da droga. Quanto mais cedo ela toma contato, maior a chance de. Possivelmente já toma contato porque tem uma predisposição para isso. É como se fosse uma chave fechadura. As pessoas em casa entendam assim. A predisposição genética é a chave fechadura, ou seja, eu tenho a chave que abre aquela porta com aquela fechadura. Depois que eu abro essa porta, ela nunca mais vai fechar. Esse é o processo de dependência. Uma vez dependente, eternamente dependente. A porta não fecha mais. E algumas pessoas têm essa chave que dá certo para abrir essa porta e outras pessoas não têm. Então, mas se a gente muito forçar, uma hora a porta abre, né? Nós dois, Romeu, mesmo eu sendo psiquiatra, você é uma pessoa pública, se a gente ficar trancado, obrigado a fumar crack, e dentro de 2 para 4 semanas a gente ficou viciado. E não adianta, sabe? Porque é muito forte isso. Qual é a sensação do ápice do efeito do crack? Pois é, o crack, o problema é que ele faz um efeito muito rápido, é questão de poucos segundos ele já está no efeito máximo dele, diferente da cocaína aspirada que leva-se até 2 horas e meia, né? E tem um efeito muito curto, de duração de poucos segundos também, o que faz com que eu tenha vontade de usar de novo, diferente da cocaína que dura algumas horas até. A aspirada. Então, essa apresentação do crack faz com que a pessoa se vicie muito fácil. E ele vai, Romeu, dentro da nossa cabeça, num lugar onde é o centro de recompensa. Então, imagina que para você sentir a felicidade de ganhar uma maratona, você tem que treinar no mínimo 6 meses e correr 42 quilômetros mais rápido do que outras tantas mil pessoas. E o crack consegue fazer esse lugar ascender, como se você estivesse ganhando uma maratona, por 10, 15 reais. Entende? Então é muito impactante isso para o cérebro. Ele vai lá direto e liga isso. Alguns estudos em ratos, eles conseguiam colocar um eletrodo que ligava dentro do cérebro do rato isso também. Em humanos, claro, eticamente não é possível fazer uma coisa dessas. Mas então o rato ele descobriu que quando ele apertava uma alavanca, ligava esse centro de recompensa. E o rato ficava ininterruptamente, ficava sem dormir, ligando isso por conta da sensação prazerosa. E essa ligação desse local dentro do cérebro de prazer faz com que se precisa cada vez doses maiores e mais intensas para ter a mesma gratificação. E aí já vem um problema porque aumenta a criminalidade, os dependentes do crack não conseguem mais sustentar o próprio vício e acabam roubando, acabam furtando, acabam fazendo uma série de confusões. Exatamente, Romeu. Por isso ser tão forte a mudança neuroquímica, essas características da droga, a gente não pode pensar um tratamento para uma pessoa assim de uma forma romanceada do que boas intenções vão dar conta. Essa pessoa precisa de contenção física, de muro e remédio para dar conta de controlar isso. E em média se demora uns 3 meses, Romeu, para se ter alguma mudança. Então é muito impactante essa alteração que se tem, né? E o tratamento muito difícil. É um inferno. Eu penso que... Do crack. Do crack. Qualquer dependência química é muito sofrida, né? Mas o crack em especial ele é muito, muito devastador, né? Ele mata mais rápido. Pois é, as pessoas que são dependentes de crack, elas conseguem ter uma vida normal, mesmo após, digamos, abandonarem o vício? Uma vida normal. Geneticamente falando, o cérebro volta a ficar saudável? Volta, Romeu. A pessoa pode voltar, mas ela vai ter que entender que nunca mais ela vai poder deixar de baixar a guarda, porque a recuperação é um processo constante. Ao contrário do efeito da droga. Ao contrário do efeito da droga, que é rápido e intenso e fugaz. A recuperação, ela tem que ser constante, ad infinito e rígida, sabe? Por isso que o tratamento de dependência química, Romeu, é necessário que sempre se faça psicoterapia.
Medicação, imprescindível, porque tem muitos pacientes que têm alguma alteração das emoções muito intensas e que faz com que eles recaiam. Mas a psicoterapia vai favorecer a pessoa a ter um maior entendimento do jeito que ela pensa, de identificar as situações gatilho para ela ter a recaída e vai fazer com que ela se capacite na mudança de comportamento. Essa é o grande diferencial. É que nem alguém que tem que fazer uma dieta. É muito difícil mudar um hábito, né? Alguém se acostumar... Eu ia sugerir para alguém em casa, se quiser ter uma experiência com isso, como é que é alguém fazer um tratamento desses, fique sem carro. Né? Ou começa a fazer atividade física 3 vezes ao dia. Não mude nada na sua rotina, mas coloque atividade física de caminhada 30 minutos 3 vezes ao dia. Então isso é tão difícil de fazer quanto alguém parar de usar o crack. O problema ainda é que o crack, as drogas em geral, elas dão essa gratificação. Elas têm um lado bom, não dá pra gente dizer. E aí, Romeu, a importância não é a gente chegar e falar, não use drogas e tal, mas isso também é importante, mas não ficar só nisso. Então, você ampliar o universo da pessoa, né? Por que nós dois não vamos usar crack? Pensa, a gente tem toda uma estrutura de vida que vai se romper se usar. Um adolescente não tem isso, mas se ele estiver participando de um grupo, se ele estiver tocando um instrumento, se ele tiver uma família que ampara, se ele tiver um projeto de existência para a vida dele, ele não vai querer largar a mão daquilo para usar uma droga que vai tirar ele daquilo lá. Agora, se ele não tiver nenhuma possibilidade maior, o que ele tem a perder? Perceba, não é dizer a droga é ruim. A droga tem um lado bom, por isso que vicia. Mas é você mostrar que existem outras coisas melhores que a droga, né? Que é a vida propriamente. A gente não precisa ser coisas muito assim escandalosas para achar graça, mas construir uma vida mais prazerosa, com projetos, com objetivos, né? Com coisas mais que possam também trazer o deleite. Bom, e essa situação também pode ser refletida, essa comparação que o senhor fez, tanto na dependência do álcool como de outras drogas, maconha, cocaína. Na dependência do álcool tem um fator que a abstinência, né, Romeu? A abstinência do álcool, ela traz muito desconforto. Então, as pessoas que já tomaram aquele porre estiveram de ressaca. Aquilo é mais ou menos abstinência. Como é que é a melhor maneira de se passar um porre? Né? Dicas aí para o pessoal de casa. Não vamos fazer isso, mas é para entender o processo. É tomar em cima, porque daí o organismo para com aquela falta. Mas quem tem na abstinência do álcool, ele pode ter convulsões, entrar em coma e até morrer. Mas aquele tremor, a ansiedade anterior que vem, o desconforto, a irritabilidade, né? O álcool é um profundo ansiogênico e depressiogênico. Ele causa muito sintoma de humor e de ansiedade. Oscila. E a pessoa consegue desligar isso bebendo. Então aí tem um reforçador, né? Para continuar o vício. Dependência química é o tema do Falando em Psiquiatria desta semana. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando um pouco mais sobre as abstinências e o que a psiquiatria tem efetivamente para fazer com que a pessoa tende a se livrar do vício, do álcool, da bebida, da droga, principalmente do crack, que infelizmente está tomando um espaço gigantesco aí em toda a humanidade. Daqui a pouco a gente volta.